E aí, meu povo? Tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu querido, minha querida concurseira. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é professor Anderson Campos e hoje nós estamos aqui para bater um papo muito importante sobre prova discursiva. Isso mesmo, reta final, concurso batendo a porta, o que fazer? Como fazer? Você já deve ter ouvido, pelo menos nas minhas aulas, que a banca ela não quer que você necessariamente, veja que eu falo necessariamente, porque se você puder, se você souber, é bom que você faça uma prova boa, uma redação boa. Mas se você não puder, por conta de questões emocionais, questões psicológicas, e se você não souber, ou seja, tiver aquela dificuldade na bagagem teórica, é importante que você saiba que a banca quer uma prova certa. E aí eu me pergunto e eu quero que você se pergunte: o que é uma prova certa? É justamente isso que eu estou aqui para falar hoje com você. O que é uma prova certa? Bem, uma prova certa é uma prova que atende necessariamente aos quesitos estabelecidos pelo espelho de correção. Toda banca tem espelho de correção, todo examinador vai botar a sua prova do lado e o espelho de correção do outro e fazer aquele velho cara crachá. Tenho o que eu quero, dou a pontuação. Não tenho o que eu quero, tiro a pontuação. E assim sucessivamente. Então, quando se prepara, quando a gente se prepara para uma prova discursiva, aí tem que ter em mente pelo menos um roteiro de saber o que fazer e como fazer. E aí, consequentemente, se a gente vai preparado com um esqueleto, com um esboço, veja bem, preste atenção que eu estou colocando para você um esboço, um esqueleto, ele pode nos orientar, deixando bem claro isso, a como e quais informações colocar. Tá certo? Agora eu gostaria de deixar bem claro para você o seguinte: esse roteiro, esse esqueleto que nós iremos trabalhar agora de montagem, de estruturação de prova argumentativa, ele serve necessariamente como um parâmetro. Nós vamos estudar ponto a ponto, nós vamos trabalhar passo a passo. Mas é interessante você saber que ele serve como um roteiro. Se você puder, se o tema for compatível, e dê possibilidade de você seguir literalmente o que nós vamos expor hoje, tranquilo, beleza, show de bola. Mas se você precisar adaptar um conectivo, se você puder adaptar uma frase ou outra, não há problema. O importante é as informações que eu tenho que colocar em cada um dos parágrafos. É isso que eu quero que você veja. Quais são as informações da introdução? O que é que uma introdução, para ser uma introdução boa, para ser uma introdução certa, ela precisa apresentar? Os parágrafos de desenvolvimento, o parágrafo de conclusão, o que é que ele precisa apresentar para ser um bom parágrafo de desenvolvimento e um bom parágrafo de conclusão? Preste atenção que eu estou focando na informação. A forma como eu vou colocar a informação depende muito do conhecimento que eu tenho, depende muito da técnica e das estratégias que eu estou utilizando. Mas o que nós vamos mostrar hoje aqui é aquele esqueleto coringa. É aquele esqueleto que geralmente se encaixa na maioria dos temas, porque os temas de prova de concurso são temas necessariamente que vão exigir do candidato um relativo conhecimento técnico, certo? Então vem comigo aqui para a gente ver como é que a gente vai montar. Espero que você tenha baixado o material. Se não baixou, pausa o vídeo agora, baixa o material para você poder acompanhar passo a passo da nossa análise de esqueleto e logo em seguida uma análise de uma redação feita com base no esqueleto. Vem comigo aqui para a gente ver como é que funciona na prática a estruturação do texto argumentativo. Vamos lá, vamos. Veja, todos vocês sabem que o bom texto argumentativo, ele apresenta uma quantidade razoável de linhas. Então, quando eu digo quantidade razoável de linhas, eu estou me referindo a 20 a 30 linhas. Professor, isso por quê? Porque tem concursos que exigem apenas 20 linhas e não me dão espaço mais do que a 20ª linha. E tem concursos que exigem no máximo 30 linhas. E tem concursos que exigem que menos de 20 linhas eu zero a minha redação.
Então nós vamos trabalhar uma perspectiva de razoabilidade, com a redação para aí uma quantidade razoável de 20 linhas, porque eu vou ter 4 parágrafos, e aí você percebe que a quantidade de parágrafos vai impactar a quantidade de linhas. Então, se eu tenho muita informação, eu vou me controlar um pouquinho mais. Se eu tenho pouca informação, eu vou me estender um pouquinho mais nos parágrafos, até para que eu possa utilizar e manipular da melhor forma possível os parágrafos, tá bom? Então vem comigo aqui. O primeiro parágrafo que nós temos na tela é a introdução. Bem, a introdução. Professor, essa introdução, o que ela deve conter? O que ela deve apresentar? Perceba que a introdução que nós temos, ela vai apresentar 3 espaços, e são espaços que eu vou preencher de acordo com a informação e o direcionamento que dá ao meu tema. Tá certo? E aí você percebe que a introdução, ela não precisa ser um parágrafo extenso. Introdução não é para ser parágrafo extenso. Introdução é para ser parágrafo curto. A introdução, como o próprio nome já diz, ela serve apenas para introduzir. Ela serve para apresentar. A introdução, para ser uma boa introdução, como você vai perceber aqui comigo, ela tem que possuir 2 coisas. Não, essas 2 coisas não podem deixar de estar presentes em uma introdução. Quais são elas, professor? Nós vamos ter que ter a tese, obrigatoriamente a tese, e nós vamos precisar de argumentos. Aí você pode estar se perguntando, beleza, professor, argumento na introdução? Pois é, argumento na introdução. O argumento ele vai se apresentar na introdução, mas ele vai ser desenvolvido nos parágrafos do desenvolvimento. Isso é o que nós chamamos de encadeamento de ideias. O encadeamento de ideias, a progressão textual, é essa característica da argumentação de jogar o texto para frente, de a cada parágrafo criar uma expectativa na mente do leitor para que eu veja, eu leia uma informação nova, uma informação diferente que foi apresentada na introdução. É por este motivo que a nossa introdução ela tem uma estrutura rígida. Qual é a estrutura? Vem cá comigo. Eu disse que ela precisa de uma tese. Aí você já olha a nossa introdução e você tem aqui tema, e você tem aqui argumento 1, argumento 2, e você tem um tal de repertório. Bem, professor, o que seria esse tema? Gente, esse tema que nós vamos colocar aqui, ele nada mais é do que o próprio tema da redação. O tema da redação. Esse tema da redação, ele vem para aqui sobre a forma de tese. Olha bacana. Então quer dizer que você não vai criar a tese na hora da sua produção, professor? Você não vai criar. Você não precisa criar. Você apenas vai copiar, ajustar o tema que você tem para esta primeira frase na sua introdução. E esse tema, quando ele vem para aqui, já é a sua tese. Por quê? Porque quando você coloca estas expressões aqui, é notório que, é sabido que, você já mostra que esta frase é o seu posicionamento. Esta frase é aquilo que você vai se pretender a desenvolver no texto. Vamos supor que a sua redação comente, peça que você fale sobre a liberdade de expressão. Pronto, o tema é liberdade de expressão. Produz um texto sobre o tema abaixo, liberdade de expressão. O que é que você vai fazer? Você vai trazer para aqui. Você vai trazer para aqui que nós temos. É notório que... Liberdade de expressão, professor? Não, é aí onde entra a criatividade que eu falei anteriormente. É notório que seja indiscutível a necessidade de todo cidadão ter liberdade de expressão. Pronto, acabou. Veja, o que foi que eu fiz? Pelo fato de ter a expressão é notório que, eu simplesmente me obriguei a transformar uma frase que era apenas liberdade de expressão em um posicionamento meu. É notório que seja indiscutível a necessidade de todo cidadão ter liberdade de expressão. Acabou. Aí você veja, eu estou tomando esse meu direcionamento, você pode tomar outro de acordo com o seu ponto de vista. Mas a minha tese está aí. Quando a banca for procurar na sua introdução a tese,
ele já vai encontrar de cara. E diga-se de passagem, o texto é argumentativo não por conta dos argumentos. O texto ele é argumentativo pela presença de uma tese. É a tese quem faz o texto ser argumentativo. E você copiando e colando essa tese, jogando aqui, pegando, copiando e colando o tema, trazendo para aqui como tese, você evita alguns riscos. E o principal deles qual é? Fugir do tema. Você dificilmente foge do tema. Porque um tema como este, não tem para onde você fugir e falar de outra coisa, a não ser da necessidade de que todo cidadão tenha liberdade de expressão. Violência policial. O tema é violência. Para não ter só violência. É notório que seja indiscutível a necessidade de controlar a violência policial, de reprimir a violência policial, de averiguar a violência policial. Perceba que eu estou sempre trazendo algo que eu me proponho a defender com base na tese, com base no tema que foi proposto pela banca. É coisa simples, veja que coisa tranquila você tem. Então aí você tem uma tese. E aí essa tese, na verdade, é algo que você não criou. Deu para entender? Você simplesmente copiou. Professor, e se meu tema for grande? Se seu tema for grande, você vai ajustar a ideia do tema para uma frase que caiba aqui. Não é uma frase grande, não precisa ser uma frase grande, precisa ser uma frase que represente as palavras-chave do tema. Mas geralmente, prova de concurso, né, traz temas que são bem diretos, não trazem, as bancas não trazem aqueles temas complexos, não, é tema direto, produz um texto falando sobre o desenvolvimento, a educação infantil, produz um texto sobre a violência escolar, a violência doméstica, então são temas que são diretos, você não precisa ter muito malabarismo para poder criar nada, então todas as palavras do tema são palavras importantes. Tá certo? Então, nesse caso aqui, nós já temos o quê? Nós já temos a tese. E a tese seria justamente o quê? O meu tema, que eu copiei e colei. Tá bom? Veja que eu coloquei aqui, pessoal, na sociedade brasileira, mas eu quero fazer um adendo aqui para você. Eu coloquei na sociedade brasileira, certo? Coloquei na sociedade brasileira, mas essa expressão na sociedade brasileira não é algo que seja obrigatório. Aí você pergunta, por quê, professor? Vem aqui comigo. Nem sempre o seu tema vai pedir para você falar algo do Brasil. Então, se o seu tema, se o texto de apoio da sua redação não dá nenhuma linha, não traz nenhum indicativo que seja para falar sobre o Brasil, você não precisa colocar na sociedade brasileira. Basta trazer apenas o tema, copiar e colar. Porque imagina só, liberdade de expressão. É notório que resta inquestionável a necessidade de que todo cidadão tenha liberdade de expressão. Na sociedade brasileira, eu não preciso. Mas, enfim, se você notar que o tema cabe, se você perceber que o tema favorece, né, essa direção para a sociedade brasileira, eu coloquei sociedade brasileira no esqueleto porque é uma visão que geralmente é discutida nas provas. Ele traz muito para a realidade do candidato. E a realidade do candidato é a realidade brasileira. Então coloque aí, por favor, que essa colocação de na sociedade brasileira é uma expressão facultativa. Certo? É uma expressão que eu colocar apenas e tão somente se eu perceber que o tema que eu estou trabalhando me deu algum direcionamento para a sociedade brasileira. Caso contrário, eu não vou fazer isso. Caso contrário, eu vou trabalhar apenas o tema, copiar, colar e colocar um ponto final e não trazer mais nada, porque, na verdade, a tese já foi montada. Tá bom? Bem, professor, e em seguida? Bem, em seguida, você passa agora a trabalhar a apresentação do seu repertório e dos seus argumentos com relação ao tema que você trabalhou. E aí você vai observar que a segunda frase é uma frase que vai justamente trazer uma motivação da escolha do seu tema, da escolha da sua tese, da escolha do seu ponto de vista. Porque isso aqui, na verdade, pessoal, essa tese nossa, ela é ou uma afirmação ou ela vai ser uma negação. Vai ser uma afirmação ou uma negação. Então, quando você traz uma afirmação ou você traz uma negação,
Aí você percebe o seguinte, você percebe que quando eu afirmo ou quando eu nego, eu preciso justificar o porquê da minha afirmação ou o porquê da minha negação. Então é aí onde eu preciso colocar uma frase que, nesse caso aqui, ela é necessariamente explicativa. Isso se deve, isso se deve. Eu estou automaticamente ampliando o meu repertório e estou colocando justamente o ponto principal de que como se eu fizesse um recorte social daquilo que eu vou trabalhar. Isso se deve a uma garantia constitucional. É notório que resta inquestionável que todo cidadão tenha direito à liberdade de expressão. Ponto. Isso se deve principalmente a uma garantia constitucional. Ponto. Perceba, eu trouxe a questão da garantia constitucional apenas para aprimorar o meu texto. Mas você percebe que o que eu vou falar é liberdade de expressão. O fato de ser inquestionável a liberdade de expressão de todo e qualquer cidadão. Aí agora, depois dessa montagem de repertório, porque essas duas primeiras frases, se você perceber, são frases que estão relacionadas à minha apresentação do tema. Com a tese, que já está aqui, que seria o tema, que eu copiei e colei, esse repertório, que eu coloco apenas para situar o leitor, né, em uma linha mais lógica daquilo que eu vou defender. E aí agora vem o ponto mais importante, vem os dois pontos mais importantes. Nesse viés, é necessária uma análise dos aspectos que corroboram para essa problemática. Veja que eu coloquei problemática, porque geralmente os temas são temas que trazem discussões problemáticas. Mas se eu não quiser colocar problemática e quiser ser um pouco mais superficial, eu posso. Nesse viés, é necessária uma análise dos aspectos que corroboram para essa situação. Para isso. Para isso o quê? Para a liberdade de expressão como uma garantia constitucional. E aí agora, eu tenho a obrigação de colocar, no mínimo, preste atenção aqui comigo, no mínimo, dois argumentos. No mínimo, dois argumentos. Deixa eu colocar aqui situação, que seria aquilo que você poderia colocar no lugar de problemática, se o tema não fosse problemática. Tá bom? E aí eu preciso, obrigatoriamente, de dois argumentos. Por exemplo, o argumento na introdução. Professor, eu nunca vi argumento. Eu já vi argumento no desenvolvimento. Presta atenção. A introdução, ela serve para apresentar os argumentos. A introdução, ela serve para mostrar o que é que vai ser desenvolvido no seu texto. Isso é uma técnica muito importante de argumentação. Isso é o que nós chamamos de progressão textual, encadeamento de ideias, ou seja, você apresenta na introdução tudo, absolutamente tudo que vai ser discutido no desenvolvimento. E aí, pessoal, eu tenho a necessidade de colocar no mínimo dois. Professor, você coloca no mínimo dois, mas eu posso colocar três? Pode, a depender da quantidade de linhas que você tenha. No nosso caso aqui, dois argumentos seria para uma base de produção textual de 20 linhas. Agora, se eu tenho 30, eu coloco mais um argumento aqui, porque eu colocando 3 argumentos, eu faço 3 parágrafos de desenvolvimento, cada um para desenvolver um argumento, cada um com 5 linhas, e aí eu teria aproximadamente 25, 27 linhas, para um total de 30, seria uma quantidade razoável. Tá certo? Mas aí eu pergunto, como é que eu gero esse argumento? De onde é que esses argumentos vêm? Existe um macete que eu gostaria que você observasse comigo, que é bem interessante. Quando eu quiser gerar argumentos, eu simplesmente vou perguntar o tema. Qual foi o nosso tema? Liberdade de expressão. Mas se eu perguntar alguma coisa sobre liberdade de expressão, não vai me dar nada. Eu tenho que perguntar a minha tese. E qual é a minha tese? Resta inquestionável, é notório que seja indiscutível a necessidade de todo cidadão ter direito à liberdade de expressão. Aí eu vejo. Quando eu pego essa minha afirmação e transformo em uma pergunta, ou seja, eu pergunto por quê? Por quê? Por que é necessário? Por
E aí? E aí você automaticamente, quando você faz essa pergunta, você vai puxar do seu campo informativo o que é que você tem disponível para falar sobre o tema. Por quê? Porque é indiscutível a necessidade do cidadão ter liberdade. Por que o cidadão precisa ter liberdade de expressão? Por quê? Por que ele precisa? Aí você vai buscar algumas respostas. Ah, professor, eu acho que porque o cidadão precisa ter liberdade de expressão para que ele possa expressar suas ideias sem ter limitações. É uma resposta. É uma resposta. Aí você veja, você vai colher a quantidade de respostas que você tenha e colocar do lado da prova. Por quê? Porque quanto mais respostas você obtiver, mais forma de você direcionar os argumentos melhores será para você. Então, automaticamente, quando você tem muita resposta, isso é um bom sinal, isso mostra que você tem bom domínio do tema. Agora, se eu não tiver muitas respostas, eu tenho que tirar no mínimo 2. E aí você tem que forçar a mente, você tem que forçar o seu cérebro para que ele te dê 2 respostas. 2. Por que é necessário que o cidadão tenha liberdade de expressão? Por quê? Para quê? Por quê? Para quê? Então, automaticamente, obtendo essas 2 respostas, eu tenho, lógico, os 2 argumentos. Então, eu coloco aqui. Eu coloco os 2 argumentos aqui na hora da montagem da minha introdução. Da forma que eles aparecerem, eu coloco aí, sem nenhum tipo de problema. Tá certo? Então, veja que a minha introdução, ela está praticamente montada. Eu não tenho mais nenhuma dificuldade, eu não tenho mais nenhum elemento que eu precise colocar na introdução. A introdução já está montada, a introdução já está praticamente perfeita. Eu não preciso mais nada. Tá certo? Então aí você veja como é prático você montar uma introdução. Você não precisa de muitos detalhes. Você precisa de técnica, até porque na hora de se fazer a prova, a gente, aquele nervosismo, aquele frio na barriga de se perguntar, o que eu vou colocar agora? Qual é a frase que vem agora? Então aí você já não pensa nisso, você já sabe mais ou menos para onde é que você vai. Uma expressão inicial, copia e cola o tema, traz um repertório e traz 2 argumentos para jogar na sua introdução. Perfeito? Tranquilos? Ponto final na introdução, não preciso de mais nada. Professor, e agora? Bem, feita a introdução, eu vou dar uma lida, vou reler, vou dar uma analisada, vou ver se os conectivos estão ok, vou ver se tem algum erro de gramática, vou dar uma lapidada na minha introdução. A introdução está ok, as ideias estão tranquilas, eu estou vendo que dá para desenvolver bem, vamos passar para o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Aí você já percebe que, logicamente, a introdução que você produziu já me dá o desenvolvimento. Os 2 argumentos que eu tenha, eu vou trabalhar cada um deles onde? No desenvolvimento. Cada um em um parágrafo do desenvolvimento. E aí você vem comigo e percebe o seguinte, ó. Vem aqui comigo. Perceba o detalhe aqui, ó. Olha o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Observe que aqui eu tenho nestes parágrafos de desenvolvimento, nesse desenvolvimento, nós temos alguns elementos importantes que eu gostaria que você não esquecesse de colocar. Primeiro elemento, conectivo inicial. Este conectivo inicial, ele é extremamente importante. Esse elemento de coesão, ele vai mostrar que este parágrafo que você está produzindo agora tem uma relação direta, tem uma relação íntima e indireta com o parágrafo anterior. E, para ser mais exato, tem uma relação direta com quem? Com os 2 argumentos que foram colocados no final do parágrafo de introdução. Percebeu? Então aí você já traz. Nessa perspectiva, olha quem aparece aqui novamente. É indiscutível que, professor, é parecido com a expressão daquele sim, é notório que estas frases, essas expressões são expressões de autoridade. Essas expressões são expressões de apoio. Essas expressões é indiscutível, é notório, é inquestionável. São expressões de apoio, são expressões de autoridade, são expressões que mostram que o que vai ser colocado agora é algo seu.
O que vai ser colocado agora é um posicionamento de quem está escrevendo. Então, isso dá uma autoridade ao seu texto. Isso dá uma técnica. Isso mostra a técnica. Então, após esta expressão de autoridade, o que é que você vai fazer? Você vai trazer o primeiro argumento para aqui. Você vai trazer o primeiro argumento como, professor? Você vai trazer o primeiro argumento do jeito que ele veio aqui. Então, quando você joga o primeiro argumento para aqui, literalmente, você, óbvio, vai jogar neste parágrafo, o segundo aqui, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, a responsabilidade de fazer o quê? Uma argumentação. Repare bem a diferença entre os conceitos. Você vai jogar um argumento aqui para fazer no parágrafo inteiro o quê? Argumentação. E a argumentação vai ser feita com o quê, professor? A argumentação vai ser feita com frases que desenvolvam, que expliquem, que comparem, que exemplifiquem, que enumerem aquilo que você está trazendo como argumento. Então, o argumento que você traz para aqui, ele vai ser ampliado neste segundo parágrafo. Mas veja, você não vai falar dos dois, você vai falar apenas de um dos argumentos, respectivamente seria o primeiro. Você vai falar do primeiro argumento. Então, a partir do momento que você fala do primeiro argumento, você se sente obrigado a trazer notando que tem que ser na primeira frase, notando que o argumento tem que vir logo na primeira frase, eu não posso enrolar muito, eu não posso deixar, porque se eu protelar muito a colocação desse argumento, eu vou ter menos linhas para fazer o quê? A argumentação. E a argumentação é um ponto é uma pontuação significativa de sua prova, pessoal. A argumentação é um ponto significativo. E a argumentação é isso. Veja que a argumentação não é informação. A informação é um argumento. A argumentação é como eu vou desenvolver. E como é que eu vou desenvolver? Vem pra cá. Você traz para aqui. Beleza. Quando você traz o argumento para aqui, qual é a sua obrigação agora? Argumentar. E o que é que você vai fazer? Explicar. Trazer uma explicação sobre o que, professor? Sobre o argumento que você jogou aqui. Sobre o argumento que você trouxe e colocou onde? No primeiro parágrafo. Vamos lembrar aí o tema que nós estávamos tentando montar o esboço de redação. Liberdade de expressão. Nós discutimos, nós fizemos a pergunta lá atrás, por que é necessário que o cidadão tenha a liberdade de expressão? Para que ele possa expor suas ideias sem ter receio. Pronto. Você traz para aqui. Nessa perspectiva, é indiscutível a liberdade de expressão para que o candidato tenha a possibilidade, o cidadão tenha a necessidade de se expressar sem receio. Pronto. Aí agora você vai dizer por quê? Por quê? Você vai aprofundar essa informação. Você vai me trazer novos dados. Veja que as frases, como o esqueleto ele foi montado, o esqueminha foi montado para você, ele basicamente traz uma sequência autoexplicativa. Você vai trazer uma explicação e depois você vai aprofundar esta explicação com o quê? Com basicamente exemplos, comparações, tá certo? Exemplos, comparações sobre esta temática que você está trabalhando. Eu gostaria que você não se preocupasse agora, eu gostaria apenas que você tentasse encaixar isso, tentasse entender a lógica, a dinâmica das frases que nós estamos colocando. Daqui a pouquinho nós vamos ver um esquema, nós vamos ver uma redação pronta com base nesse esquema, e aí você vai perceber, eu estou tentando primeiro mostrar o esquema, mostrar o esqueleto, dar uma relativa bagagem teórica, para quando você for pegar a redação, você entender. É mesmo, isso aqui é uma argumentação. Então você vai entender a lógica a partir do momento que você tem a bagagem teórica. Tá certo? Então perceba, nesse caso aqui você vai ampliar. Ampliou, trouxe exemplo, causa. Professor, eu sou obrigado a colocar exemplo, comparação da mídia? Não, meu querido. Não. Isso aqui é apenas uma referência. Eu coloco você trazer uma explicação, porque é muito fácil você explicar. Você afirma, olha, o candidato, a pessoa tem a necessidade, precisa se expressar sem ter receio. É por isso que tem a liberdade de expressão. E por que a pessoa precisa expressar? A pessoa precisa expressar para não ficar com medo de ser presa, para não ficar com medo de sofrer, praticar algum tipo de crime, para não sofrer a sanção da lei. Isso tudo é explicação. Isso tudo é explicação. Aí você percebe que essa explicação ela pode ser aprofundada com um exemplo,
tá certo? Eu coloquei de repercussão na mídia porque é legal colocar, né, um exemplo que tenha uma grande repercussão na mídia, né, um exemplo que você tenha uma comparação. Se você não tiver exemplo, se você tiver exemplo, você faz uma comparação, basta uma comparação, tranquilo. Aí você veja que o segundo parágrafo, ele tem basicamente a mesma estrutura, só que eu posso mudar o direcionamento. E um detalhe interessante aqui que eu gosto de destacar para você é o seguinte: eu posso usar a mesma estratégia para os dois. Eu mudei para que você tenha mais possibilidades. Mas essa estratégia do segundo parágrafo eu posso usar também no primeiro. E a do primeiro eu posso usar no segundo tranquilamente, sem problema. Como foi que eu construí o segundo parágrafo? Ademais, novamente um elemento de coesão. Veja que ademais ele entra aqui para quê, professor? O ademais entra para mostrar que tem mais coisa sobre a liberdade de expressão, que é o tema que nós estamos, trabalhando de uma forma fictícia aqui, bem geral, mostrando como é que eu penso rapidinho na redação. E aí você tem ademais, é fundamental também ressaltar, né? Por que também? Porque eu coloquei o outro, estou colocando o segundo, e eu trago aqui agora o segundo argumento. E veja que eu trago quase a mesma estrutura. Isso se deve principalmente agora que eu coloquei uma causa. Professor, eu posso usar isso aqui também no parágrafo anterior? Pode. Você pode repetir os dois sem nenhum problema. Você pode pegar esta mesma formatação e colocar no parágrafo anterior, ou então vice-versa. Não há problema. Se você faz com a estrutura anterior ou você faz com esta estrutura, você vai ter, independente disso, argumentação. Certo? Você vai ter argumentação sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma sombra de dúvida. Você tem uma causa. Aí você traz um aprofundamento do 2, novamente com o quê? Com o exemplo ou com uma consequência. Não sei se você percebeu, mas nos dois parágrafos eu estou colocando uma frasezinha final. Essa frasezinha final é uma frase de conclusão, tá certo, pessoal? Dessa forma, é importante refletir sobre a situação em nossa sociedade. Esta frase de conclusão é uma frase facultativa. Certo? É uma frase facultativa. Por quê? Porque, na verdade, nem sempre eu vou ter quantidade disponível para colocar essa frase. Eu posso publicar a minha reação aqui, tá bom? Mas essa frasezinha final, perceba que eu coloquei nos dois, logo é importantíssimo a reflexão maior sobre o tema tão importante. Novamente, uma frasezinha de conclusão, e essa frasezinha de conclusão, ela é da mesma forma que a anterior, facultativa. Beleza? Tranquilo até aí? Pois bem, professor, e agora a conclusão? Olha que conclusão simples, olha a conclusão simples. O que você tem na conclusão, professor? Não tem muita coisa na conclusão. O que eu tinha para falar, já fiz. A argumentação que eu tinha para fazer, eu já argumentei. O que é que eu vou fazer agora? Diante do exposto, olha aquelas expressões introdutórias, perceba que todo parágrafo tem um elemento de coesão. Todo parágrafo é obrigado, pessoal, a apresentar elemento de coesão. Olha aqui, elemento de coesão, sempre. E o elemento de coesão ele está não só entre os parágrafos, como também vai estar entre as frases dentro do próprio parágrafo. Veja que eu espalho, isso se deve, é um elemento de coesão, nesse viés é um elemento de coesão. Aí você tem assim, sendo assim, é um elemento de coesão. Percebeu? Que eu tenho um elemento de coesão em todas as frases e em todos os parágrafos, isso joga a sua pontuação bem lá para cima, porque a banca vai perceber que você tem técnica. E aí, automaticamente, a conclusão, o que é que eu tenho? Fica evidente a necessidade de todo cidadão ter liberdade de expressão. Acabou. Mas foi o resto. O resto já está na formata, no esquema que nós temos aí na tela. Se você perceber, sendo assim, são necessárias mudanças para tanto a promoção de campanhas e debates em horário nobre ajudariam para essa problemática para que essa problemática seja melhor enfrentada pela sociedade brasileira. Veja que quando você traz essa informação, você coloca o que nós chamamos de intervenção, ou seja, você trouxe o problema, desenvolveu 2 pontos sobre o problema e deu uma solução para ele. Isso é intervenção. Tá certo? Então, esse esqueleto que eu coloquei para você agora é um esqueleto coringa. Ele
geralmente se encaixa na redação que você vai fazer na sua prova. Sendo argumentativa, você dificilmente fugirá disso aqui. Você possa ser que você necessite, né, ajustar um detalhe ou outro, mas nada que seja tão relevante e que fuja das informações que nós precisamos colocar dentro dos parágrafos e que foram colocadas para vocês agora. Tá joia? Tranquilinho aí todo mundo? Aí veja. Pois bem, professor, o que nós temos? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma redação feita com base nesse esqueleto para a gente poder observar como é que ela foi ajustada. Vem comigo. Vamos lá. Nós temos o tema. Vamos pegar o tema. Vamos dar uma olhada no tema. Dê uma olhada no tema aí comigo para você perceber que tema interessante. Nós temos o texto de apoio. Ok? Nós temos aí na tela o texto de apoio. E ele traz aí a resolução de número 742, de 27 de agosto de 2021, que instituiu o Programa de Combate à Desinformação, foi editado em harmonia. Ele vai falar, né, o texto de apoio, tranquilo. E olha o tema que nós temos para falar. Olha o tema. Olha o nosso tema aí na tela. Nós temos aí o seguinte. Com base no seu texto de apoio e no seu conhecimento sobre o tema, produza um texto dissertativo com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, veja que foi o esquema que nós tratamos inicialmente, sobre o tema. O combate à desinformação na sociedade brasileira. Perceba que eu tenho um ponto interessante aqui, que a redação já me citou na sociedade brasileira. O tema já trouxe para a sociedade brasileira. Tá bom? Então, de uma coisa eu já sei. Este tema aqui vai ser o que, pessoal? A minha tese. O que é que eu preciso saber mais para montar o meu esqueleto? Eu tenho que criar deste tema 2 ou 3 respostas. Quais são as perguntas que eu posso fazer? Eu posso perguntar por quê? Ou eu posso perguntar como? Ou eu posso perguntar para quê? Aí você vai perceber qual é a melhor pergunta. Para quê? Como? Por quê? Então, aí, se você fizer uma análise, eu acho que você perguntando por que o combate à desinformação é importante na sociedade brasileira. Por quê? Eu acho que é a pergunta que mais se encaixa. Eu coloquei 3 perguntas porque, às vezes, o tema puxa o como. Então, você tem uma resposta maior. Como? Aí, você respondendo, você tem os argumentos. Para quê? Você também teria os argumentos. Mas no nosso tema aí, eu acho que o como já seria o suficiente. Então, você pegando a sua redação no dia de prova, você vai já saber que isso aí é a sua tese, precisa dar uma ajustada na introdução e você vai fazer uma pergunta e jogar onde aqui? Jogar do lado aqui, primeira resposta, segunda resposta, terceira resposta, quarta resposta e assim sucessivamente. Quanto mais respostas você obtiver, melhor na hora de você selecionar os argumentos. Vamos ver como é que foi feito. Vamos lá, vem comigo. Vamos lá. É notório que é necessário combater a desinformação na sociedade brasileira. Veja o nosso tema, voltando aqui para o nosso tema, combate à desinformação na sociedade brasileira. Perceba que o tema diz de combate à desinformação na sociedade brasileira, e eu fiz o quê? Eu ajustei. Eu coloquei apenas o quê? O verbo combater. Olha aquela expressãozinha que está lá. Olha a expressãozinha lá do nosso esqueleto. Olha aqui a expressão, ó. É notório que é necessário. Aí agora eu fiz o quê? Combater a desinformação na sociedade brasileira. Essa aqui é a minha tese. Que, na verdade, é o meu tema. Eu apenas fiz um pequeno ajuste. Tá bom? Aí vai. Isso se deve, olha o conectivo aparecendo aqui. Isso se deve, principalmente, olha o repertório aparecendo aqui, ao avanço dos meios de comunicação. Só que esse repertório aqui eu não me prolongo muito, porque é um repertório que vai apenas me situar o leitor, né? Apenas no tema, né? Mas nada que seja tão relevante. Então esse repertório aí é algo que eu vou dizer, olha, a desinformação surgiu apenas por conta da internet, do avanço dos meios de comunicação. Acabou. Lembrando que estas duas primeiras frases que nós temos são frases de introdução. Pronto.
Nesse viés, olha o conectivo aparecendo aqui, é necessária uma análise dos aspectos que corroboram para essa problemática. Qual problemática, professor? A desinformação. E aí, veja, quais foram os argumentos que eu selecionei para poder defender e desenvolver essa tese? Quais? A celeridade na propagação de informações dos meios atuais e a dificuldade de reverter os danos causados pela propagação de informação falsa. Certo? Veja aqui que você tem duas respostas. Por que é preciso combater? Por que é preciso combater? Porque as informações se divulgam de forma bastante rápida. Então é por isso que precisa se combater, porque com os meios de comunicação isso se facilita. E por que é preciso combater? Porque eu tenho dificuldade em reverter os danos causados. Então, uma vez divulgada a informação falsa, consequentemente vai ser difícil reverter e reparar os danos causados por ela. Tá certo? Então, veja, a introdução feita com base naquele esqueminha, argumento 1 aqui presente, argumento 1, argumento 2, e você tem a tese. Acabou, feita a introdução. Desenvolvimento, professor. Como foi feito o desenvolvimento? Nessa perspectiva, olha aí comigo na tela, nessa perspectiva, o elementozinho de coesão aparecendo. É indiscutível que, aí eu trago o quê? O argumento 2, a questão da celeridade de propagação de informações nos meios virtuais apresenta aspectos relevantes no que se refere a informações falsas. Percebeu? Aqui simplesmente você tem o argumento 2, que foi agora colocado aqui para ser trabalhado no desenvolvimento. Tá certo? Argumento 2, argumento 1, eu comento aqui o argumento 1, não é o argumento 2, esse é o argumento 1, e aí você trouxe para aqui. Aí você coloca, aí eu coloquei. Isso porque depois do aprimoramento das redes sociais, as informações estão difundidas instantaneamente. Isso é o quê? A explicação do meu argumento. Eu já estou fazendo o quê? Argumentação. Eu já estou fazendo o quê? Desenvolvendo o argumento que eu trouxe. Eu trouxe que é necessário. A celeridade é um fator que prejudica. Por quê, professor? Porque as informações são difundidas aí automaticamente. A propagação tem que ser evitada no meio de comunicação, a celeridade, porque as informações são difundidas praticamente instantâneas. Momento instantâneo. Aí vai. Sendo assim, aí eu estou colocando uma consequência, o fácil acesso aos meios de comunicação nos dias atuais facilita a desinformação. Basta comparar, olha que eu estou colocando aqui agora uma comparação, a comunicação feita através de jornais impressos e a possibilidade de informação. A possibilidade de informação era muito menor se comparada à atualidade. Veja que eu trouxe aqui o aprofundamento do argumento, eu estou trazendo uma explicação e agora eu estou trazendo o quê? Uma consequência. Eu trouxe uma comparação, uma consequência e uma comparação. Veja, sendo assim, o fácil acesso ao meio de comunicação facilita a desinformação, porque é rápida. E se é rápida, automaticamente todo mundo tem acesso, então isso é um problema, por isso que é necessário combater. Então eu trouxe uma explicação, e da explicação eu fiz o quê? Basta comparar, o verbo comparar ali já mostra que é uma comparação para mostrar que eu estou falando a verdade. E eu coloquei aqui aquela frase facultativa que eu disse já que não é obrigatória, que é a frase de conclusão, que é a frase facultativa. Tá certo? Aí você vê feito o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Segundo parágrafo, ademais, é fundamental também ressaltar a dificuldade de reverter os danos causados pela propagação de informação falsa. Olha aqui novamente. Quem está aqui? O argumento 2. O argumento 2 apareceu onde, professor? O argumento 2 apareceu aqui em cima. A dificuldade de reverter os danos causados pelas informações falsas. Eu trouxe para aqui. A dificuldade de reverter. Professor, eu posso repetir as mesmas palavras? Pode, não tem problema. Já está bem distante da sua introdução.
não há problema em repetir as mesmas palavras. Não há problema. Se você puder ser criativo, melhor ainda. Mas se não, repete as mesmas palavras que não há nenhum prejuízo, não há nenhum problema para você. Tá certo? Aí vou. Isso é agravado pela precariedade. Olha agora que eu estou dando uma outra explicação. Pela precariedade de regulamentação para punir a difusão de desinformação. Olha que massa! Os danos são imensos, por quê? Porque, na verdade, há uma precarização na regulação da difusão de informação. É por isso que é necessário combater, é por isso que é necessário, né, punir de forma exemplar, para evitar todos esses prejuízos. Diante de tal exposto, a pessoa física ou jurídica alvos de informação falsa dificilmente terão reparação rápida e pedagógica. Olha a explicação aqui aparecendo. Olha a explicação aparecendo. Basta observar o elevado índice de suicídio de vítimas de desinformação. Por quê? Porque não tem punição, se desesperam, cometem suicídio. Trouxe aí novamente o que? A frase facultativa para que você possa aí colocar se, somente se você tiver linhas disponíveis. Tá certo? Se você tiver linhas disponíveis, tranquilamente. Tá certo? Agora, caso contrário, não precisa colocar, você pode acabar o seu parágrafo aqui. Tá certo? Essa frase é facultativa. Ok? Beleza? Então você perceba, ó, aqui você tem o argumento aparecendo aqui logo no início, sempre no início. Logo em seguida dos argumentos, você vai ter o quê? A explicação, outra explicação, se você quiser uma causa, e aqui você coloca uma comparação. Automaticamente você fez a mesma estrutura do parágrafo anterior. Beleza? Professor, e a conclusão? A conclusão é a coisa mais simples do mundo. Diante do exposto, olha aí o conectivo aparecendo, diante do exposto, a coesão aparecendo aqui para você, diante do exposto, fica evidente, olha aqui agora, a necessidade de combater a desinformação na sociedade brasileira. Perceba que eu trouxe aqui uma reafirmação, reafirmação da minha tese, lá em cima. Então é como se você começasse o texto falando sobre uma coisa, colocasse a tese, desenvolvesse em 2 parágrafos os argumentos que você está utilizando para defender essa tese, e depois você dissesse, olha, tudo que eu falei aqui, eu comprovei aqui, e por isso reafirmando que o que eu falei lá em cima é verdade. Isso é uma forma bastante interessante de você fechar a sua conclusão. E aí você automaticamente não precisa fazer mais nada, porque as frases que aparecerão depois serão frases de quê? De intervenção. Frases que vão dar uma solução para a situação a ser enfrentada. Tá certo? Tranquilos? E aí? Gostaram? Viram como é simples fazer uma redação argumentativa? Então eu gostaria que agora você escolhesse um outro tema, qualquer tema, e você fizesse uma redação com base nesse modelo. Treine o modelo. Não seja rigoroso, xiita, ao ponto de dizer, não, tem que ser com aqueles conectivos que o professor colocou. Olha, os conectivos são referenciais, mas as informações é que são indispensáveis. Quais as informações? Tese na introdução, 2 argumentos. Quais são as informações de desenvolvimento? Argumento 1, explicação, causa, consequência, exemplo, comparação. Essas informações não poderão deixar de estar presentes dentro de um parágrafo de desenvolvimento. Tá bom? Ok? Beleza. Meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha usufruído bastante. Se você quiser obter maiores informações, se você quiser aprofundar suas técnicas de produção textual, pode entrar em contato com o curso Gramaticalizando conosco, e nós teremos o maior prazer em retornar o contato e interagir com você. Nós temos diversos produtos que vão, com certeza, um deles, com certeza, vai encaixar na sua realidade para poder suprir as suas lacunas. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço.
Fique com Deus. Tem outra redação abaixo aí no material para você verificar uma outra linha de raciocínio sobre o mesmo tema. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.